Fala pessoal, vamos aí ao nosso primeiro vídeo de força elétrica do canal. Vamos ao enunciado. 3 cargas pontiformes de mesma magnitude que estão dispostas nos vértices de um triângulo equilátero de lado A, como mostra a figura abaixo. Determine o vetor força elétrica exercida na carga que está no vértice inferior direito. Bom, então queremos calcular aí qual é a força elétrica resultante nessa carga. Vértice inferior, lado direito. Bom, primeira coisa que vamos fazer aí é numerar as cargas para facilitar aí a hora do desenvolvimento do exercício. Então, eu vou numerar essa aqui, que é onde a gente quer calcular, como sendo a carga zero. Vou numerar essa daqui como sendo a 1. Vou numerar essa aqui como sendo a 2, tá? Numerem da forma que vocês quiserem, tá? Do jeito que vocês quiserem chamar. Não deu nenhuma numeração, eu chamei do que eu achei melhor. Bom, eu vou resolver esse exercício da forma vetorial. Também dá para resolver esse exercício da forma geométrica. Vamos pela forma vetorial. Então, primeiro aí, vamos relembrar. Força elétrica, tá? Força elétrica, tá? Forma vetorial. Bom, então a equação que eu vou utilizar para resolver vai ser a força de 1 em 0, ou seja, a força de uma carga na carga zero, ela é igual a uma constante K vezes a carga 1 vezes a carga zero dividido pela distância de R de 1 a 0 ao quadrado, aí, vezes um versor R10, tá? Bom, essa é a fórmula que iremos utilizar. Bom, então, a primeira coisa que temos que saber aí é também utilizar a sobreposição, ou seja, temos uma carga que queremos aqui e temos duas outras agindo sobre ela. Então, vamos escrever aí, começando, que a força resultante na carga zero, ela vai ser igual à força que a carga 1 exerce em zero, mais a força que a carga 2 também exerce em zero. Vamos achar cada uma separada e depois iremos somar, tá? Bom, do que depende a força? Depende da carga, já foram dadas as cargas, os sinais são importantes aqui na forma vetorial. Depende da distância entre elas, ou seja, o módulo do vetor, e depende do versor, tá? Então vamos aí. Primeiro, achar a força F1 em 0. A força F1 em 0 vai ficar exatamente igual à fórmula aí, mas eu vou repeti-la. Então a força F1 em 0 vai ser igual a uma constante K, a carga Q1 vezes a carga Q0, dividido pela distância entre 1 e 0 ao quadrado, vezes um versor R10. Bom, então precisamos encontrar aí quem é o versor. Para encontrar o versor, precisamos encontrar primeiramente o vetor. Então, quem é o vetor R10? O vetor R10 é o vetor que sai de 1 e vai até 0, onde é a carga que eu quero calcular a força. Então, o vetor R10 é esse vetor aqui. É o vetor R10, setinha, tá? Não chapeuzinho. Bom, então eu preciso reescrever isso daí. Bom, então agora vamos ver as medidas que são dadas, né? Ele diz que é um triângulo equilátero de lado A. O que é um triângulo
equilátero. Equilátero significa que todos os lados são iguais, ou seja, aqui vale A e aqui vale A. Então, primeiramente eu vou ter que decompor. Se o triângulo é equilátero, lembrando que a soma dos ângulos internos do triângulo tem que dar 180. Se é equilátero, os ângulos são iguais. Então a gente pode marcar que aqui é 60 graus também, pode marcar que aqui é 60 graus e pode marcar que aqui é 60 graus, certo? Então, tudo igual aí, para quem não sabe, isso aqui representa o triângulo equilátero. A gente vai ter que decompor esse R1, 0, porque a gente precisa escrever em função das coordenadas x e y, ou seja, direção I e J. Então, decompondo esse vetor, a gente vai poder decompor ele como sendo uma componente aqui na vertical, que vem até aqui, e uma componente na horizontal, que vai até ali. Bom, então a gente precisa saber aí quanto que vale cada uma dessas medidas. Bom, aqui eu tenho a hipotenusa e aqui eu tenho 60. Se eu usar a condição lá de decomposição, a gente consegue achar as medidas, né? Pode achar por isso. A gente sabe que essa medida aqui, a gente sabe que é A sobre 2, tá? Por quê? Porque isso aqui, ó, dividiu exatamente na metade. Como tudo vale A, que vale A sobre 2. Ou se a gente fizer melhor que isso, vou colocar aqui, ó, para facilitar a vida de vocês enxergar. Eu sei que essa parte é um pouquinho mais complicada. Vamos lá. Aqui está o triângulo lá, né? Então a gente tem de informação o 60 aqui e temos que essa medida é A. Precisamos descobrir essas duas. Então, lá por trigonometria, temos. Quem que é esse aqui? É a decomposição. Então seria A. Essa medida está junto com o 60. Então seria cosseno de 60. Ou seja, temos que essa medida vai ser quem então? Cosseno de 60 vale meio. Então vai ser A vezes meio. Ou, melhor, escrevendo A sobre 2. Essa medida aqui, ela está oposta ao 60. Então essa decomposição vai ser A seno de 60. Quem é o seno de 60? É raiz de 3 sobre 2. Então, vale A raiz de 3 sobre 2. Então, temos essas duas medidas. Então, como que podemos escrever o vetor R10? Então, vamos lá. O vetor R10 vai ser escrito como? Qual é o sentido aqui, ó? O em x, ele sai daqui e vai para lá, no mesmo sentido de x. E tem uma medida de A sobre 2. Então, eu vou escrever aqui A sobre 2 na direção I positivo. Essa medida aqui, eu descobri que vale A raiz de 3 sobre 2. Está para baixo, ou seja, o contrário da minha referência para cima. Eu sei que no eixo y é j. Então, eu vou escrever aqui menos raiz de 3 sobre 2a e a direção dele é j. Esse é o vetor R10, mas eu não quero o vetor R10. O módulo dele, que é a distância, eu já sei que vale A, que é o que eu preciso aqui. Eu preciso do versor. O que é o versor? O versor R10, que é o R10 chapéu, é igual ao vetor R10 dividido pelo módulo dele, R10. Ou seja, o vetor eu acabei de achar, que é A sobre 2i menos raiz de 3 sobre 2, raiz de 3a sobre 2j dividido pelo módulo dele. O módulo dele é a própria distância aqui, que vale A. Então, a gente vem aqui, ó, simplifica. A vai cortar com A e vai cortar. Aqui vai sobrar 1. Então, o versor R10 vai ser igual a meio na direção I menos raiz de 3 sobre 2 na direção J. Agora que eu tenho o versor,
E o módulo substitui lá na força F1. Então, a força F10 vai ser igual a K vezes... Quem é a carga Q1? A carga Q1 está aqui, ó, é menos Q. Então, menos Q vezes... Quem é a carga Q0? A carga Q0 é mais Q, vezes Qzinho. Dividido. Quem é a distância R10, ou seja, o módulo desse vetor, o módulo dele é a própria distância do lado do triângulo equilátero, ou seja, A, que está ao quadrado, vezes o versor, sendo que o versor eu encontrei como sendo meio I menos raiz de 3 sobre 2J. Ou seja, arrumando aí, a força F10 vai ser igual. Aqui, esse sinal de menos eu posso jogar lá para dentro distribuindo. Então aqui fora fica K, Qzinho vezes Qzinho é Q quadrado. Tudo dividido, que tem embaixo, A quadrado. Lá dentro vai ficar, distribuiu menos, ficou menos meio I, e aqui menos com menos, mais raiz de 3 sobre 2J. Essa é a força F10. Agora vamos encontrar a outra força aí. Ou seja, vamos encontrar a força F20. Então vamos ter lá. Quem é a força F20? Vai ser aplicando lá na fórmula. K, aí vai ser a carga que vem primeiro, 2, vezes a carga onde eu estou aplicando a força, 0. Dividido pela distância entre R20 ao quadrado, vezes o versor R20. Então vamos lá. Então vamos colocar primeiro o vetor R20. O vetor sai da carga 2 e vai até a carga 0. Esse é o vetor R20. Ou seja, quem é o vetor R20? O vetor R20 não precisa ser decomposto. Por quê? Ele já está paralelo ao eixo X. Qual a medida dele? A. E qual a direção? I. E o sentido? I positivo. Então é A, I. Então quem vai ser o versor? O versor R20, lembrando lá do conceito do que é o vetor A, I, dividido pelo módulo. E o módulo dele é A. Ou seja, o versor é só I. Então, aplicando aqui em F20, vamos ter F20 vai ser igual a K, a carga Q2, carga Q2 vale mais Q, Qzinho positivo. A carga Q0, Qzinho, dividido a distância, o módulo de R20 é A quadrado, vezes o versor da R20, que é I. Ou seja, podemos escrever aí que F20 é igual a K, Q vezes Qzinho, Q quadrado, tudo dividido por A quadrado, em I. Então, podemos agora achar a força resultante em zero, como sendo a soma das duas. Então vai ser K, Qzinho ao quadrado sobre A quadrado, aí menos meio I, mais raiz de 3 sobre 2J. I mais K, Q quadrado sobre A quadrado, I. Aí então vamos ter que F R0, ou seja, força resultante na carga 0. Os termos que eu posso pôr em evidência é o K, o Q
quadrado e o A quadrado. Todos aparecem nesse termo e todos aparecem nesse termo. Foi em evidência. O que sobrou lá? Sobrou menos meio I mais raiz de 3 sobre 2J nesse primeiro termo. E nesse sobrou mais I. Juntando aí as direções, vamos ter que a força resultante em zero é igual a K, Q quadrado sobre A quadrado, meio I com mais um inteiro de I, sobra meio positivo em I, mais raiz de 3 sobre 2J. O 2 aparece nos dois termos, pode ficar em evidência. Então, podemos dar a nossa resposta como sendo força resultante em zero, como sendo K, Q ao quadrado sobre 2, o 2 vem para fora aqui embaixo, 2A ao quadrado, isso daí, não precisa de um parênteses tão grande, vai ficar só em cima, aqui dentro sobrou mais I, mais raiz de 3J. Essa é a força resultante em zero. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Se gostou, não esqueça de deixar um like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. E eu aguardo você no próximo exercício. Muito obrigado!